Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a aula sobre a Resolução 109 de 2009, né? Essa resolução, ela vai tratar sobre a tipificação dos serviços socioassistenciais no Brasil, né? É uma resolução com uma pancada de informações, na verdade não. Na verdade é uma resolução que tem apenas 2 artigos, só 2 artigos, né? E eu aposto que a pergunta vem do artigo número 1, do primeiro artigo dessa resolução, tá? Porém, essa resolução tem anexos, né? E estes anexos, de certa forma, podem ser cobrados, tá? Não acredito que o examinador vá cobrar o anexo no seu todo, mas tem alguns elementos dos anexos que estão vinculados ao artigo 1º. Então, esses elementos do anexo vinculado ao artigo 1º da resolução têm bastante chance de cair na sua prova. O que trata o artigo 1º e o que trata esses pontos dos anexos? Bastante simples. O artigo 1º, ele vai tratar sobre a tipificação dos serviços, né? Então, lá no artigo 1º, no seu inciso 1º, ele vai nos dar 3 serviços, né? No inciso 2º, ele vai nos dar 5 serviços, né? E no inciso 3º, 4 serviços. Tá? E o que esses incisos tratam? É a forma de organização desses serviços. Na verdade, a organização é bastante simples e nós já sabemos, né? Quando nós falamos em assistência social, nós sabemos que tem proteção especial e proteção básica, não é isso? Proteção básica e proteção especial. Sabemos ainda que a proteção especial nós temos de média complexidade e temos de alta complexidade. Então é exatamente sobre isso que esses incisos tratam. O inciso 1º fala dos serviços de atenção básica, os incisos 2º fala dos serviços de atenção especial de média, de proteção especial de média complexidade, e os incisos e o 3º inciso fala do serviço aí de proteção especial de alta complexidade. Simples assim, tá? Simples assim. Quando nós entramos neste elemento, percebemos esses elementos, percebemos esses pontos, automaticamente nós identificamos da onde que possivelmente vai vir a questão da sua prova, né? A forma mais comum é perguntar para você quais são os serviços tipificados. Essa é a pergunta. Quais são os serviços tipificados pela Resolução 109? Né? Aonde que esses serviços estão? É um serviço de atenção básica? É um serviço de média complexidade? É um serviço de alta complexidade? Então, a pergunta muito provavelmente irá vir dessa estrutura do artigo 1º. Simples assim. Então, vamos a ele, que é onde que eu acredito que vai vir aí a questão, a respectiva questão da sua prova, né? Quando nós tratamos sobre o artigo 1º em si, ele lá nele, aqui, né? Ele vai exatamente especificar essa tipificação, né? Então ele coloca lá para gente que na proteção social básica existe 3 serviços. Existe a proteção e atendimento integral à família, a convivência e fortalecimento de vínculos, né? E o serviço de proteção social básica no domicílio das pessoas com deficiência e pessoas idosas. Então, estes são os serviços de atenção básica. Kennedy, o que eu tenho que fazer? Se eu fosse você e quisesse passar nesse concurso, eu memorizaria estes serviços, o nome dos serviços. Memorizar o nome ele é fundamental dentro desse processo para acertar essa questão na hora da prova. Tá? Então, os serviços básicos são esses. Mas, além do básico, nós temos a proteção social especial, né? Essa proteção social especial é de média complexidade. Essa proteção social especial de média complexidade, nós temos 5
serviços nela, né? 5 serviços nela. Olha aí quais são. Nós temos o serviço de proteção e atendimento, ó, especializado. Se é especializado, tem que ser especial, né? De média complexidade, neste caso, junto às famílias e indivíduos, né? Quando atua na ideia de remediar, mas também na ideia de resgatar a família, de fortalecer o âmbito familiar, né? No âmbito de uma proteção social especial, né? O foco desse processo, na maior escala, é da proteção social especial de média complexidade. Por isso, aqui você vai ter o atendimento especializado de famílias e indivíduos. Mas, além desse, nós temos o serviço especializado em abordagem social, né? Um outro serviço. Nós temos ainda o serviço de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, mas preste atenção, atendimento e cumprimento de medida socioeducativa de jovens que estejam ou em liberdade assistida ou prestando serviço à comunidade. Não é toda medida socioeducativa que terá a ação de uma atenção especial de média complexidade. Não são todos. Tá? Aqueles onde que o jovem está internado, né? Neste caso não é média complexidade, perfeito? Não é proteção social ali especial de média complexidade. Mas quando a gente fala em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, sim, é média complexidade. Além desse, nós temos ainda o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência idosa e suas famílias, né? E suas famílias. Basicamente aqui em relação à básica, se você olhar aqui a linha C da básica, basicamente aqui a gente está falando que na básica é básica, né? Enquanto que na média complexidade ela é especial, óbvio isso, né? Só que na básica ele acrescenta o ato de exercer isso no domicílio, né? A especial não fala do domicílio, não que não faça, mas ela não fala de tal ação junto ao domicílio, né? Junto ao respectivo domicílio. Beleza, né? Depois ele vai falar ainda de uma outra complexidade, de média complexidade são 5, né? Que é o serviço especializado de pessoa em situação de rua. Então, especializado em pessoa em situação de rua é de média complexidade. Perfeito? Então, atenção básica 3, média complexidade 5. E alta complexidade? Alta complexidade são 4. São 4 serviços, né? Esses 4 serviços é muito fácil identificá-los, na verdade, quando a gente fala de alta complexidade, porque 3 deles está falando em serviços de acolhimento. Ó. A linha A, serviços de acolhimento. A linha B, serviços de acolhimento. A linha C, serviço de acolhimento. Né? Então, dos 4, 3 são serviços de acolhimento, sendo o A, acolhimento institucional, né? Nas modalidades de abrigo institucional, na modalidade de casa-lar, na modalidade de casa de passagem ou na modalidade de residência inclusiva. Tá? Então, acolhimento institucional nessas modalidades. Né? A outra, acolhimento em república, né? Acolhimento em república. A outra, acolhimento em família acolhedora. Né? E, por fim, o último serviço dentro da proteção especial de alta complexidade, finalizando assim as 4 então dela, é a proteção em situação de calamidade pública e emergência. Então, ações de serviço para agir junto à proteção em situações de calamidade pública e emergência se encontra dentro da proteção social especial de alta complexidade. Bastante simples esses elementos, né? Bastante simples aí esses elementos estruturantes aqui. Beleza. Quando a gente percebe, então, todos esses serviços, esses são os nomes. E quando a gente fala da resolução, é isso que a resolução dá. Quais são os serviços? Como que eles são organizados?
em proteção social básica, média e alta complexidade. Né? Como é que eles são organizados, o que ele faz? É isso que a resolução nos dá e é isso que você precisa levar para a prova. Tá? É isso que você precisa levar para a prova. Perfeito isso? Tranquilo? Tá? Então, o artigo 2º dessa resolução vai dizer: esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Simples assim. Tá? Então, essa é a resolução. Essa é a resolução. Memoriza o máximo possível de quem é quem. Tá? Se você memorizar, por exemplo, a básica, que é fácil, e de alta complexidade também é tranquilo memorizar, a outra é de média complexidade. Né? Então, entenda os processos didáticos para acertar as questões na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Porém, todavia, contudo, você percebe que essa resolução tem anexo. Né? Tem anexo. E esse anexo não é que ele vai cair na sua prova, né? Porque há elementos que podem cair sim, tá? Desse anexo. Mas não é o primordial do examinador, né? Não é o foco maior do examinador quando a gente trata sobre esse assunto. Tá? Porém, tem alguns pontos aqui que eu quero comentar com vocês. São alguns pontos razoáveis. Por quê? Porque não basta a gente saber somente quais são os serviços. Basta também a gente ter uma noção do que cada um desses serviços atua. E quem vai dizer o que cada um desses serviços faz, o motivo pelo qual ele foi criado, né? Dando muito mais informações do que o motivo pelo qual ele foi criado. Mas o motivo pelo qual ele foi criado é a informação primordial que você tem que saber. Tá? É exatamente o anexo. É exatamente o anexo. Né? Então, se você pega aí o anexo, ele vai falar aí muita coisa em relação a atividades, em relação aqui, né? Em relação às atividades que nós temos, dos serviços que nós temos, como é que eles atuam, tal, né? Mas o que a gente precisa entender mesmo é o mínimo sobre o que cada um desses serviços faz. Então, quando a gente fala em proteção social básica, sabemos que tem 3 serviços, correto? O primeiro serviço é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF. O que eu tenho que lembrar sobre PAIF primordialmente? Simples, você tem que lembrar o seguinte, que o PAIF ele tem como finalidade fortalecer a função protetiva das famílias e prevenir a ruptura dos seus vínculos, promovendo assim o acesso e usufruto de direito, né? E contribuir na melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Então, o PAIF é um programa com foco em fortalecer a função protetiva das famílias e buscar a prevenção. Atenção básica, né? Busca prevenção. Né? Buscar a prevenção da ruptura dos seus vínculos com das pessoas, né, com os vínculos com as suas respectivas famílias. Então, falou sobre esse serviço, é isso que eu quero que você lembre quando se trata sobre essa descrição. Tem muitas outras informações aí, se você tiver tempo, você pode dar uma lida, né? Mas essa informação ela é primordial quando a gente fala sobre esse respectivo serviço. Sabemos que o PAIF ele é proteção social básica, né? Então, quem ele exerce a sua ação, né, é oferecida pelo CRAS, né, em especial pelo CRAS, aí, junto a essas famílias. Ok. Vamos ao outro. O outro serviço da atenção básica que nós temos é o de convivência e fortalecimento de vínculos. Né? Convivência e fortalecimento de vínculos. Se eu quero fortalecer os vínculos, eu não vou atuar individualmente. Essa é uma questão lógica. Se eu quero fortalecer vínculos entre pessoas, eu não atuo individualmente. É por isso que ele fala que esse serviço ele é realizado em grupos. Afinal, eu quero fortalecer vínculos, eu quero fortalecer a convivência dessas pessoas nesses respectivos grupos,
Perfeito isso? Tá? Então, falou aqui de vínculo, a gente tem que lembrar exatamente, primordialmente, esse fortalecimento de vínculos. E por que eu quero fortalecer esses vínculos dessas pessoas no âmbito da sua família, no âmbito da sua comunidade? Pelo motivo simples, porque atuando desta maneira, você vai prevenir a ocorrência de situações de risco social para essas pessoas. Então, quando você fortalece os grupos, fortalece a comunidade, fortalece a família, né? Fortalece os vínculos delas, diminui muito, né, a chance de alguém dentre elas entrar em uma situação de risco social. Perfeito? Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos tem essa percepção primordialmente. Que tem algumas definições, né, de idades e tal. Vínculos das crianças, né? Aí vai falando sobre a segurança familiar e comunitária, né? Vários elementos sobre isso. Ok. É muita coisa. Beleza, né? E aí nós chegamos no outro serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e pessoas idosas. Lembrando que este é o último serviço dentre dos serviços da proteção social básica, né? Este é o último, ele está no último elemento sobre essa demanda. O que ele trata? Do que ele trata? O próprio nome nos fala sobre qual é a sua percepção. Lembre-se, é básica no domicílio. Então, tecnicamente, para que atue nesse serviço, é necessário que seja para pessoas com deficiência ou para pessoas idosas, né, e os seus respectivos familiares. O foco aqui, né, é fortemente gerar ali uma prevenção, né, uma prevenção para evitar que haja ali o rompimento de vínculos familiares e sociais dos respectivos usuários, ou seja, das pessoas com deficiência e dos idosos. Né? Então, a ideia aqui em relação a esse serviço é fazer com que todo o trabalho seja para prevenir o ato de gerar nessas pessoas com deficiência, nessas pessoas idosas e nos seus familiares, a ideia de ter uma inclusão social entre elas. Né? Então, a inclusão social para essas pessoas com deficiência e para essas pessoas idosas. E essa inclusão social entra em todos os seus elementos, né? Gerando ali uma equiparação de oportunidades, né? Palavra-chave quando a gente fala para pessoa com deficiência, pessoa idosa, né? A gente precisa gerar essas pessoas, uma palavra-chave é essa aqui, ó, gerar autonomia, oferecer autonomia a essas pessoas, né? Então o serviço ele ajuda no processo de gerar autonomia para essas pessoas. E óbvio, né? O trabalho ele é sempre de prevenção. Então nós queremos com esse trabalho, né, atuar voltado para prevenir situações de risco e exclusão e isolamento dessas pessoas. Perfeito? Então é algo simples, não queremos exercer um elemento, né, para proteger essas pessoas e prevenir qualquer tipo de risco em relação à exclusão e isolamento dessas pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Perfeito isso. Ok? Então esse é o serviço de proteção social básico, os seus principais elementos. Né? E aí depois nós temos aí o de média complexidade. Vamos chegar até ele. Serviço de proteção social
de média complexidade. Serviço de proteção social de média complexidade, né? O primeiro que nós temos é o atendimento especializados às famílias e indivíduos, o famoso PAEF, né? Esse aqui é tranquilo, você não pode confundir com o PAIF, né? Porque o PAIF é de atenção básica. O PAEF é especializado, então isso significa que ele é de atenção de proteção especial, né? De proteção especial. Traduzindo, o trabalho dele é voltado para aquelas famílias aonde que alguns dos seus direitos já foram retirados. O vínculo já foi quebrado, então nós precisamos restabelecer este vínculo entre essas famílias, né? Daí o PAEF. Então o PAEF diz o seguinte, ó, é um serviço de apoio e orientação à família com mais seus membros, ó, a família em situação de ameaça ou violação de direitos. É isso que eu quero que você lembre. Quando falar em serviço de proteção e atendimento especializado, PAEF está na média complexidade, beleza? Mas é em situação de ameaça, né, para aquelas famílias que estejam em situação de ameaça ou violação de direitos. Porque se está em ameaça ou violação de direitos, é óbvio que não é mais básica, né? Já saiu da ideia de prevenir, já estamos no modelo de remediar. Então isso é o PAEF. O PAEF principalmente é esse processo. Perfeito? Então ele busca sempre dentro desse aspecto, fazer ali fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários sociais, né, para a função protetiva das famílias, né, do conjunto de condições que as vulnerabilizam ou submetem a situações de risco pessoal e social. Então fortalecer as famílias, né, para retirar elas das situações, das condições que as deixam vulneráveis, né, de risco social. Então, isso é o PAEF. Este é o PAEF. Beleza, né? São 5 aqui, né? Quando a gente fala de média complexidade. Várias informações aí, beleza. E aí a gente chega no próximo, que é o serviço especializado em abordagem social, né? Especializado em abordagem social. Amados, como o nome diz, é um processo de abordagem para identificar grupos de pessoas em determinadas situações. Tá? É uma abordagem social, buscando grupos de pessoas em determinadas situações. Primeira coisa, nós buscamos então, por exemplo, né, aqui fica fácil quando a gente vai para os exemplos, né, buscar abordagem social, conhecer possibilidades de incidência de trabalho infantil, de exploração sexual de crianças e adolescentes, crianças em situação de rua, pessoas em situações de rua, entre outras, tá? Entre outras, certinho? Essas pessoas, né, elas precisam ter um determinado atendimento, tá? A colocar elas novamente na vida social. É por isso que o trabalho desse serviço especializado em abordagem social é identificar todas as pessoas em vários pontos, em vários elementos, tá? Em fronteiras, em espaços públicos, ele cita aqui alguns, né? Pessoas, pessoas em comércio, em terminais de ônibus, né? Em metrôs, né? Onde que as pessoas em situação de rua ficam bastante. Então, conhecer essas pessoas para quê? Óbvio. Abordar essas pessoas para quê? Óbvio. Para promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas, como, por exemplo, a saúde, a educação e outras políticas públicas possíveis, né? Então, o ato de buscar essas pessoas, abordar essas pessoas, é para dar a elas o direito de exercer ali a sua perspectiva na inserção, né, de serviços socioassistenciais, para que ela tenha os serviços socioassistenciais e ainda outras políticas públicas. Beleza? Né? A abordagem, então, social é de média complexidade. Vamos à próxima.
A próxima que nós temos é também de média complexidade, né? Para aqueles jovens, adolescentes, medida socioeducativa só para adolescentes, né? Aqueles adolescentes que estejam ali em liberdade assistida, né? Ou fazendo prestação de serviço à comunidade. Também é bastante fácil identificar isso na hora da prova, né? O serviço tem que ser direcionado a estes adolescentes e às suas respectivas famílias, tá? A esses adolescentes e a sua respectiva família ali, tá? É importantíssimo este processo. E esse serviço, ele tem, digamos, 2 pontos de ação. O primeiro ponto de ação é o óbvio, que é respeitar a decisão judicial. É ajudar o fazer cumprir da decisão judicial. Então, se aquele jovem está em liberdade assistida, ele tem que comparecer algumas vezes, ele tem algumas ações que têm que ser cumpridas. Então, a assistência social acompanha, né, para verificar se isso está sendo cumprido ou não. Né? Prestação de serviço à comunidade, ver se está prestando serviço ou não. Ou seja, ajudar no processo do fazer cumprir aquela decisão judicial. Mas é óbvio que não é só isso a ação da assistência social. Ela vai um pouquinho mais além, né? Ela ajuda no processo, e é isso eu quero que você sublinhe, da criação do plano individual de atendimento. Na verdade, quando a gente fala desse plano individual de atendimento, é mais fácil você entender o seguinte. Então vamos para uma historinha rápida aqui que vai ser fácil você entender. O famoso PIA, o Plano Individual de Atendimento. O senhor juiz, lá da infância e juventude, tomou uma decisão em relação ao adolescente. E aí falou, olha, você vai ter uma medida socioeducativa, tá? Seja ela qual for, você vai ter uma medida socioeducativa, ok. A partir do momento que ele tem essa medida socioeducativa, esse adolescente e a sua família terá alguns acompanhamentos, basicamente acompanhamento de 3 profissionais, um assistente social, um pedagogo e um psicólogo. Esses profissionais fazem um relatório sobre aquele adolescente, né? Esse relatório tem que ser apresentado pelo menos a cada 6 meses. Pelo menos a cada 6 meses. Pode ser menos, mas nunca mais, tá? Pelo menos a cada 6 meses. Esse relatório é entregue ao juiz, e aí o juiz toma decisão fundamentado, né? Um dos seus fundamentos é o relatório. Tá? Para saber se aquele jovem continua ali na medida socioeducativa, se vai sair da medida socioeducativa, né? Então esse relatório serve para isso. Então é óbvio que um dos momentos do relatório é acompanhar esses jovens, né? Então dessa medida, né? Desse serviço de jovens em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade, é de acompanhar esses jovens, mas também de criar elementos técnicos, né, fundamentados, e aí a gente pode resumir isso com um relatório, para entregar para o juiz para futuras ações em relação àquele adolescente. Tá? E óbvio, esses fundamentos ajudam inclusive no desenvolvimento desse adolescente e da sua família. Né? Então, o psicólogo vai estar muito focado principalmente no adolescente, né? O pedagogo de certa forma também, mas o assistente social ele tem aí a responsabilidade tanto do adolescente, mas também da família. Né? O assistente social é aquele que sai mais do que fica, né? Os outros 2 é mais focado. Não que não tenha relação com a família, tem os outros 2, né? Mas o maior foco, né, vai ser com o adolescente. O psicólogo ainda tem um pouquinho mais com a família, né? Mas o maior foco é com o adolescente. E a assistência social, ele tem ali, vamos supor, dividido, né? Para você lembrar, voltado para o adolescente e para a respectiva família. Então, quando a gente fala desse serviço, falou no PIA, falou lá no Plano Individual de Atendimento, estamos falando de LA, nós estamos falando aqui, né, conforme essa resolução, a resolução 109, estamos falando de LA e de processo, né, ali de prestação de serviço à comunidade. Tá? Se essa aula fosse de SINASE, você ia ver que esse Sistema Nacional de Socioeducação, você ia perceber que este processo também se encontra lá, só que se encontra em toda a estrutura, em todos os atendimentos. Aqui ele vai citar na LA e na prestação de serviço à comunidade. Perfeito isso. Foi. Vamos para o próximo.
Lá, 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 lá. O próximo. Serviço especializado para pessoa em situação de rua. É especializado, não é básico, é especializado, tá? Isso significa que algum direito dele foi retirado, que houve uma quebra, uma possível quebra da relação dele com a família e com a comunidade. Então aí a ideia do serviço especializado para essas pessoas com um foco na média, na ação de média complexidade, né? Mas qual é esse foco em si? Primeiro, é óbvio que é a identificação dessas pessoas. Na abordagem, como nós vimos, né, no serviço de abordagem social, nós reconhecemos essas pessoas, é verdade. Uma coisa pode até misturar com a outra. Mas, para fins de prova, é necessário a gente separar ao máximo essas informações. Porque a abordagem social não é focada somente e exclusivamente na pessoa moradora em situação de rua, né? Pessoa em situação de rua. Ela é focada em qualquer pessoa, né? Seja numa criança com trabalho forçado ou ali sofrendo algum tipo de exploração sexual, né? Então é um trabalho específico para este grupo de pessoas. Enquanto, por sua vez, quando nós falamos a atividade em relação aos moradores, ou melhor, as pessoas em situação de rua, né? Essa é a terminologia mais adequada, pessoas em situação de rua, o foco é a pessoa em situação de rua em si, independentemente de quem ela seja, né? É um público heterogêneo, a gente não sabe exatamente uma única origem, tem várias origens, vários motivos pelo qual aquela pessoa está ali. Então é necessário conhecê-la e buscar direcionar, né, essas pessoas para o que nós chamamos de sociabilidade, né? Levar essa pessoa à sociabilidade. Porque quando eu levo essa pessoa à sociabilidade, ajudo a ela à sociabilidade, eu fortaleço nela os vínculos interpessoais e familiares que ela possa vir a ter, né? Então, isso gera, obviamente, algo como a proteção da sua própria vida, né, a relação que ela tem com a sua família, né? Isso ajuda no processo de retirar essas pessoas dessa situação de rua. Às vezes é a família toda que está em situação de rua, então não houve a perda ali do vínculo familiar. Mas, nesse caso, é necessário, então, socializar toda essa família, né? Criar mecanismos, um fortalecimento para que aquela família, caso ela deseje, saia dessa situação que ela se encontra. Perfeito? Então, o serviço especializado para pessoa em situação de rua se vincula a esse processo. Tem alguns elementos sobre ela, mas nós vamos ao próximo serviço. E aí nós chegamos nos serviços de proteção social de alta complexidade. Nós sabemos que alta complexidade, basicamente nós estamos falando então de 4 serviços, 3 delas na área de acolhimento e um deles na área de calamidade, né? O primeiro serviço que nós temos é o serviço de acolhimento institucional. Acolhimento institucional, né? O que é esse acolhimento institucional? Ele diz assim, é o acolhimento em diferentes tipos de equipamentos. Equipamentos, amados, entenda equipamentos como lugares, estruturas distintas. Você tem vários tipos de estruturas, chama-se equipamentos. Destinados à família ou ao indivíduo com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral a essas pessoas, né? Deverá garantir a privacidade dessas pessoas, o respeito aos costumes dessas pessoas, né? A tradição e a diversidade dessas pessoas, né? Os respectivos arranjos familiares, raça, etnia, religião, gênero e orientação sexual, né? Então, é um atendimento para atender indivíduos ou famílias, respeitando todas as situações possíveis, né? Ou grupos que essas pessoas estejam inseridas.
Perfeito? Então, um atendimento é isso. Quando a gente fala acolhimento institucional, entenda, não tem um único local, um único formato, mas isso é feito em vários tipos de equipamentos, tá? Vários tipos de equipamentos. E esses vários tipos de equipamentos, se possível, né, ele deve ser personalizado a pequenos grupos, né? Se possível, personalizados a pequenos grupos. Por quê? Porque quando se fala a personalização em pequenos grupos, você fortalece o convívio familiar e comunitário, né? Você não fortalece o convívio familiar e comunitário quando você tem ali um espaço gigantesco, vários colchões e todo mundo dorme junto, né? Nesse mesmo ambiente. Certo? Isso não é necessariamente um vínculo familiar, mas quando se fala em pequenos grupos, entenda que pode ter um lugar gigantesco, mas pode ser separado ali por apartamentos, por quartos, por ambientes aonde que atenda grupos menores. Daí esses grupos menores são aí as respectivas famílias, os processos de trabalho das respectivas famílias. Beleza, né? Então é isso que eu quero que você lembre quando se fala sobre esse serviço de acolhimento. E aí ele fala como separa por grupos, né? Ele vai citando alguns: adultos e famílias, crianças e adolescentes, né? Mulheres em situação de violência é um grupo, né? Jovens e adultos com deficiência é um outro grupo, idosos, né? Ele vai citando esse tipo de grupos, porque assim melhor atende a essas pessoas e às suas respectivas famílias. Beleza. Próximo serviço. Próximo serviço, cadê? Aqui está falando das unidades possíveis, né? Aqui das unidades possíveis é importante, deixa eu voltar aqui. A gente está falando de institucional, correto? Né? Então, quando a gente fala em institucional, ele nos dá alguns nomes de lugares institucionais que atendem determinados grupos, né? Então, quando a gente fala de um local institucionalizado para atender crianças e adolescentes, nós podemos chamar isso de casa-lar, né? Tem uma casa-lar, tem um abrigo institucional para esse caso também. Quando a gente fala para adultos e famílias, né? Você tem abrigo institucional e você tem a casa de passagem, né? Quando você fala para mulheres em situação de violência, existe um abrigo institucional para essas mulheres em situação de violência. Para jovens e adultos com deficiência, você tem ali as residências inclusivas, né? Quando se fala para idoso, você tem ali a casa-lar, né, para idoso, ou o abrigo institucional de longa permanência para idosos, o IUP, né? Esses são os modelos quando a gente fala ali, né, de uma ação institucional para esse elemento, beleza? Próximo serviço, acolhimento em república. Diferentemente do institucional, que tem vários ambientes separados por grupos, né, o acolhimento institucional, vimos isso, para melhor fortalecer ali o vínculo familiar dessas pessoas, né? O em república é república. Então não há necessariamente todo esse processo, né? A república, ela serve como um acolhimento para oferecer ali um local para aquelas pessoas que estão já vulneráveis, já estão ali em estado de abandono, né? Por isso que ele começa dizendo assim: é um serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco social, pessoal e social, com vínculos familiares rompidos. Por isso o processo de estar na alta complexidade. Os vínculos familiares foram rompidos ou extremamente fragilizados, em condições de moradia autossustentação. Não é bastante simples. O foco é, obviamente, gerar ali o vínculo comunitário dessas pessoas nessas respectivas repúblicas aí. Tá? Beleza, né? Vai respeitar ali a autonomia e a independência dos moradores da república, né? Elas terão ali
Isso aqui é muito importante quando a gente fala de república, de acolhimento em república. Elas terão uma autogestão ou cogestão, ou seja, né, haverá ali dentro das pessoas que vivem na república, né, e, obviamente, uma gestão profissional também envolvida no processo de gerenciar aquela república, né, alimentos, a produção, né, a questão de organização do dormitório, limpeza, né, os gastos que serão feitos em relação a isso, né, os funcionários que ali estarão. Então, uma república, ele tem como um dos principais elementos a ideia de autogestão, né? Como que eu quero trazer essas pessoas que estão em risco social, que houve ali a fragilidade dos vínculos comunitários e familiares, eu trago essas pessoas para a realização de uma comunidade, uma pequena comunidade chamada República. Esse é o acolhimento na República. Beleza. Prioritariamente, né, a República é para jovens entre 18 e 21 anos, prioritariamente, tá? Prioritariamente. Certinho? Para jovens entre 18 e 21 anos. Não é para adolescentes, prioritariamente, né? Nem para maiores. Mas é óbvio que atende principalmente maiores a ela. Tá? Para ambos os sexos, né? O atendimento é de ambos os sexos. Então, uma república, elas serão organizadas em unidades femininas e unidades masculinas, né? Para atender assim melhor o processo de atendimento a essas pessoas. Beleza. Também para pessoas em processo de saída de rua, né? Independente da idade. Então, tá em saída de rua, a República é um local inicial para isso. E bacana, eu gosto dessa ideia. Um processo para a saída de pessoas de rua é a República. Tranquilo, tá bom de República. Os principais elementos sobre ele foi. E aí nós chegamos no próximo serviço, que é o serviço de proteção em situação de calamidade pública, né? O serviço de proteção de calamidade pública. Só aqui, pulei um, tá? Voltei. Na verdade, antes tem o serviço de acolhimento em família acolhedora, tá? Serviço que também é de alta complexidade, de acolhimento em família acolhedora. Quando a gente fala em acolhimento de família acolhedora, é óbvio que se a República ela é destinada às pessoas maiores de 18 anos, né, o acolhimento em família acolhedora é destinada àquelas pessoas menores de 18 anos. Questão óbvia, tá? Questão óbvia. Certo? Então ele vai dizer, organiza o acolhimento entre crianças e adolescentes afastados da sua respectiva família. Tá? E aí eles serão colocados em famílias acolhedoras cadastradas. Famílias acolhedoras cadastradas. Tá? As famílias acolhedoras se cadastram e elas recebem essas crianças, dando ali um lar para essas crianças e esses adolescentes. Então, basicamente, é isso que eu quero que você lembre. Acolhimento em família acolhedora, né, é para crianças e adolescentes, diferentemente da República, que é um ato para maiores de 18 anos. Na República você tem a autogestão do ambiente, o processo de gerenciar o ambiente, a própria República, enquanto que a família acolhedora é uma família que acolhe essas crianças, desde que seja cadastrada. A família acolhedora tem que ser cadastrada para esse fim. Beleza, né? Então, esse serviço foi bastante tranquilo, não tem muito detalhe sobre ele. E aí, agora sim, o último serviço, que também é bastante simples, não tem muito detalhe sobre eles, que é o serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergências. Como o nome diz, ele é de proteção, mas somente em situação de calamidade e de emergência. Então, basicamente, a sua descrição fala muito bem sobre ele, sem maiores problemas. É o serviço que promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme a necessidade detectadas. Então, alojamento provisório,
Por exemplo, uma escola pode virar um alojamento provisório, né? Um ambiente específico, um ginásio pode virar um alojamento provisório. E aí vai oferecer o quê? Proteção às famílias, a população atingida por aquela calamidade, né? Atendendo a ela ali provisões e atenções materiais conforme as necessidades. Então tem que dar alimento, vai ter alimento, tem que dar colchão, vai ter colchão, né? Tem que ter cobertor, vai ter cobertor. Então assim, é algo obviamente emergencial para esse fim. Então este é o último serviço. Então quando nós falamos sobre essa resolução que fala sobre a tipificação dos serviços socioassistenciais, né, é exatamente o conjunto destes elementos aqui, perfeito? Então nós temos 12 serviços, né? Sendo desses 12 serviços, 3 básicos, 5 de média complexidade e 4 de alta complexidade. Amados meus, em relação a essa matéria eu fico por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui.